One Piece é um popular mangá e anime japonês criado por Eiichiro Oda. Embora One Piece seja principalmente uma obra de entretenimento e aventura, é possível identificar elementos de pedagogia ao longo da história. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a série pode estar relacionada com a pedagogia. Valores e ética. One Piece frequentemente aborda questões de ética e valores. Os personagens principais, como o Monk D. Luffy e seus companheiros, têm referências e princípios fortes que guiam suas ações. Isso pode servir como um exemplo para os espectadores sobre a importância de seguir seus próprios princípios éticos. Trabalho em equipe e amizade. A tripulação do Chapéu de Palha de Luffy é um exemplo claro de trabalho em equipe e amizade. Cada membro contribui com habilidades únicas e trabalha em conjunto para alcançar objetivos comuns. Isso demonstra a importância de colaboração e apoio mútuo, conceitos fundamentais na pedagogia. Superar desafios e adversidades. Os personagens de One Piece enfrentaram numerosos desafios e adversidades em sua jornada para encontrar o One Piece. Eles não desistem, mesmo quando as probabilidades parecem insuperáveis. Isso pode ensinar aos espectadores a importância da perseverança e da resiliência na vida. Diversidade cultural. A série apresenta personagens de diferentes origens culturais, cada um com suas próprias tradições, opiniões e perspectivas. Isso pode promover a acessibilidade da diversidade e a compreensão de diferentes culturas, o que é um aspecto importante da educação multicultural. História e mitologia. One Piece faz referência a muitos elementos históricos e mitológicos em sua narrativa. Isso pode despertar o interesse dos espectadores pela história e mitologia, incentivando o aprendizado fora do contexto da série. Aprendizado constante. Os personagens de One Piece estão sempre aprendendo e crescendo, adquirindo novas habilidades e conhecimentos ao longo de sua jornada. Isso destaca a importância do aprendizado contínuo e do desenvolvimento pessoal. Embora One Piece seja principalmente uma obra de entretenimento, ela pode conter mensagens e lições que se alinham com princípios pedagógicos, tornando-a uma forma interessante de envolver os espectadores em discussões sobre ética, amizade, resiliência e aprendizado. One Piece é uma série rica em temas e elementos que podem ser explorados em um contexto educacional. Aqui mais alguns aspectos educacionais que podem ser envolvidos em One Piece. Liderança. A série apresenta vários personagens que desempenham papéis de liderança, como o Monk D. Luffy como capitão dos Chapéus de Palha e outros líderes de grupos ou organizações. As decisões e ações desses líderes podem servir como exemplos de liderança eficazes ou ineficazes, incentivando a discussão sobre as qualidades de um bom líder. Ética e moralidade. One Piece muitas vezes explora dilemas éticos e morais, colocando os personagens em situações difíceis onde devem tomar decisões importantes. Isso pode levar a debates sobre o que é certo e errado, bem como sobre as consequências de nossas escolhas. Resolução de conflitos. Os personagens frequentemente se envolvem em confrontos físicos e verbais, mas também buscam maneiras de resolver conflitos de maneira pacífica. Isso pode ser uma oportunidade para discutir estratégias de resolução de conflitos, como comunicação eficaz e negociação. Empatia e compaixão. Ao longo da série, os personagens demonstram empatia e compaixão pelos outros, mesmo por aqueles que inicialmente são retratados como inimigos. Isso pode promover a discussão sobre a importância da empatia e como ela pode ser aplicada em situações do mundo real. Exploração e descoberta. Os personagens estão constantemente explorando novos lugares e culturas em sua jornada. Isso pode inspirar o interesse pelo mundo e pela geografia, bem como promover a curiosidade e a vontade de aprender sobre lugares e culturas diferentes. Ambição e metas. Cada personagem principal de One Piece tem suas próprias ambições e metas. Isso pode ser uma oportunidade para discutir a importância de definir metas na vida e traçar um plano para alcançá-las. Justiça e direitos. A série também toca em questões de justiça e direitos, com personagens lutando contra regimes opressores e lutando por um mundo mais justo. Isso pode levar à discussão sobre direitos humanos e justiça social. História e cultura marítima. Dada a natureza pirata da série, One Piece pode servir como uma introdução à história marítima,
a exploração oceânica e as culturas marinhas, incluindo piratas famosos da vida real. Em suma, One Piece oferece uma ampla gama de temas e elementos que podem ser explorados em um contexto educacional para promover discussões e reflexões sobre ética, liderança, resolução de conflitos, empatia e muito mais. A série pode ser usada como uma ferramenta divertida e envolvente para abordar questões importantes para alunos e espectadores de todas as idades. Mais alguns aspectos educacionais que podem ser envolvidos em One Piece. Ecologia e sustentabilidade. A série apresenta vários cenários e ilhas com ecossistemas únicos. Isso pode ser usado como ponto de partida para discussão sobre ecologia, conservação da natureza e a importância de cuidar do meio ambiente. Diversidade de habilidades e talentos. Cada membro da tripulação dos Chapéus de Palha possui habilidades e talentos únicos que são destacados para o sucesso do grupo. Isso pode inspirar conversas sobre a valorização da diversidade de habilidades e a importância do trabalho com pessoas que possuem conjuntos de habilidades diferentes. Cidadania global. À medida que os personagens viajam pelo mundo de One Piece, eles interagem com pessoas de diferentes nações e culturas. Isso pode promover a compreensão intercultural e a noção de cidadania global, incentivando os espectadores a serem cidadãos do mundo. Superando preconceitos e estereótipos. Uma série desafia frequentemente estereótipos e preconceitos, mostrando que personagens aparentemente estranhos ou diferentes podem ser aliados valiosos. Isso pode ser usado para discutir a importância de não julgar os outros com base nas aparências. História da pirataria. One Piece faz referência à história da pirataria, incluindo piratas famosos como Gold Roger e Edward Teach, Barba Negra. Isso pode ser uma oportunidade para aprender sobre a história real dos piratas e como a pirataria foi retratada na cultura popular. Tomada de decisão e consequências. Os personagens enfrentam frequentemente decisões difíceis com consequências significativas. Isso pode ser usado para ensinar sobre a tomada de decisões informadas e a consideração das consequências de nossas ações. Arte e criatividade. Uma série é rica em imaginação e criatividade, desde os projetos de navios até os poderes únicos de cada personagem. Isso pode inspirar a investigação sobre a importância da criatividade e da expressão artística. Cultura popular e influências culturais. One Piece é uma parte importante da cultura pop japonesa e global. Isso pode ser explorado para entender como a cultura popular influencia a sociedade e molda a identidade cultural. Mitologia e lendas. Uma série incorpora elementos de mitologia e lendas em sua narrativa. Isso pode incentivar a exploração de mitos e lendas de diferentes culturas ao redor do mundo. Conflitos históricos e políticos. Alguns arcos da história de One Piece envolvem conflitos políticos e sociais. Isso pode ser usado como ponto de partida para discutir conflitos do mundo real e as complexidades de questões políticas. Economia e comércio. Uma série também aborda questões de economia e comércio, especialmente relacionadas ao mercado negro. Isso pode ser usado para introduzir conceitos econômicos e discutir o funcionamento do comércio internacional. Esses são apenas alguns exemplos de como One Piece pode ser uma ferramenta útil para abordar uma ampla gama de tópicos educacionais de maneira envolvente e interessante. A série é rica em narrativa e personagens, o que se torna uma fonte rica de discussões e reflexões educacionais.